E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Rafael, mas me chamam de Fael. E hoje eu vim para o primeiro vídeo agora realmente do canal, né? Vamos falar um pouco sobre um livro que eu terminei de ler faz pouco tempo. E que eu gostei bastante, né? Gosto bastante do tema também, então isso ajuda bastante. Então eu sou até um pouco parcial para falar sobre. Mas mesmo assim, vamos lá ter uma conversa agora maneira. Então, o livro em questão é este aqui, do Ben Urwand. O nome é Pacto entre Hollywood e o Nazismo, né? Como o cinema americano colaborou com a Alemanha de Hitler. Vamos lá. Rapaziada, esse livro, ele traz uma questão, né? Tipo, que a gente estudando assim no colégio e tal, não fica tão claro, né? Porque tinha tantos detalhes sobre a questão do nazismo e tal, de como foi aquela época. A gente só foca mesmo na parte principal, do Holocausto e tudo mais. Mas como chegou tão longe, né? O nazismo, assim, a gente tem muita figura, né, de Hitler como o cara que fez tudo, e ele realmente foi um cara muito poderoso na época, né? Mas ele não teria conseguido fazer isso sozinho, né, primeiramente. Muito vem de um cara, né, porque assim, até comenta nesse livro aqui, um cara chamado Goebbels, né? Que é também um nazista também, né? E que foi o cara que era o ministro da propaganda da época, né? Então, assim, a propaganda foi muito forte durante aquela época e isso ajudou muito o governo de Hitler, né? Até para transformar a imagem dele e que as pessoas que fossem ali dentro do grupo dos arianos, né? A raça pura, esse pessoal que tava nesse meio, né? Eles não ficassem tão chocados quando tivesse com os campos de concentração, com toda aquela agressividade contra os judeus e contra minorias, né, como um todo, tal, negros, ciganos e tudo mais. E aí que traz um ponto muito forte, né? Que é como o Hollywood, né? Que diretamente, né? Você lembra da imagem dos Estados Unidos como um todo, né? Teve sempre influente, mesmo nessa época, que teoricamente estavam como adversários, né? O livro começa primeiro com a questão que, tipo, não é muito falada também, né? Que é quanto Hitler gostava de ver filmes, entendeu? E diversos filmes americanos ele gostava, né? Tipo, durante todo o livro, assim, é óbvio que se vocês quiserem ler, vocês vão ter mais detalhes, né? Mas eu vou tentar falar de uma forma resumida, claro. Durante o livro todo, assim, mostra o quanto Hitler, tipo, o quanto é importante pro Hitler a questão do cinema, né? Que naquela época tava surgindo, então, assim, era algo muito novo na época e poucas pessoas tinham acesso, né? Pessoas da elite tinham acesso normalmente. E, assim, ele gostava muito, ele tinha vários atores que ele preferia e tal. Mas que já nessa análise de, tipo, de atores e atriz, né? Que ele via nos filmes e tudo mais, ele já tinha essa distinção, né, entre, tipo, quem era judeu, quem não era judeu, ele gostava de quem não era judeu e tudo mais. Então, o pensamento nazista, ele vem desde essa época, que já, tipo, tem filmes que o Hitler via, né. E também tem outro ponto muito forte, né, que mostrava quanto a indústria alemã nacional, né, não batia de frente com a hollywoodiana, né. Então, assim, os filmes de Hollywood, eles tinham muito mais destaque na Alemanha do que tinha os filmes da própria Alemanha, né? Então, até o próprio filme nazista feito, né? O primeiro filme chamado Triunfo da Vontade, que foi o filme que fizeram uma propaganda para o Hitler, né? Para aumentar a imagem dele, não foi tão impactante porque era meio óbvio, né? Que essa questão era mais uma propaganda do que um filme em si para entretenimento, né? E foi algo que o próprio Goebbels percebeu durante esses anos de governo, que o que ganhava apoio popular não era um filme de propaganda, era um filme de entretenimento que trouxesse uma ideia que é uma ideia nazista, entendeu? E durante o filme vai mostrando o quanto isso foi crescendo na Alemanha, porque esses filmes de propaganda não cresceram tanto, mesmo sendo ainda filmes que eram bem vistos e tal, obviamente, mas não eram tantos quanto os hollywoodianos. E aí tinha as três distinções, né, que era entre o bom, o ruim e o desligado, né, que o Hitler, tipo, ele via os filmes, né, e aí ele definia ou o filme como bom, o filme como ruim, o filme como desligado. Então, tipo, o bom era o filme que ele achava, tipo, muito bom mesmo, assim. Sem nem ficar na dúvida se realmente achou bom por aquele detalhe. Ele achava bom como um todo, né? O ruim é o que ele via até o final, mas ele não gostava no final, tipo, ele não gostava do filme como um todo, mas ele chegava a ver até o final, então meio que é aquele filme que é mais ou menos, né? Que a gente suporta e tal, mas assim, não necessariamente foi um filme bom. E o Desligado, né? Que é o filme que ele nem conseguia
finalizar, né? Ele parava no meio de tão ruim que tava pra ele, na visão dele, né? E aí, tipo, o livro todo passa em volta dessa visão, né? De quanto os nazistas gostavam dos filmes hollywoodianos, né, principalmente o Hitler, que era a referência pra todos os nazistas, né? Então, o que o Hitler gostava, as pessoas tinham que gostar. E aí, isso foi muito forte. E também, durante o livro, também mostra muito a relação de quanto as empresas, né? As empresas hollywoodianas que continuavam com sedes lá, que podiam ceder filmes, porque durante um período eles começaram a cortar filmes que fossem, que tivessem atores judeus, que falassem mal da Alemanha. Então, assim, muitas empresas ficaram banidas da Alemanha, mesmo dando um déficit para a Alemanha, porque eram filmes que bombavam muito lá, comparado com filmes nacionais, né? E aí acabaram sendo censurados e tal. E aí as poucas empresas que sobraram lá, né? Fizeram de tudo para se modificar para poder agradar o gosto nazista, né? O gosto, assim, de não ter judeus, de defender um homem ariano que, pô, ele é superior e tal, entendeu? E toda aquela ideia de, tipo, botar o judeu como vilão, e isso foi ficando cada vez mais forte. E aí meio que os filmes americanos tinham que se portar para poder entrar na Alemanha, né? E aí até, assim, eles até censuravam filmes que eram, por exemplo, comercializados na Europa, que tinham esse intuito, por exemplo, de falar mal do nazismo, né? E aí, por exemplo, vamos dizer que o filme nem foi pra Alemanha, né? Chegou primeiro na França, vamos dizer assim. Tinham várias pessoas do governo nazista que ficavam espalhadas nesses países e ficavam meio que, tipo, sendo meio que uma... Como é que eu vou explicar isso? Meio que um ponto de censura, entendeu? E aí a pessoa ia lá ver o filme e falava pro pessoal nazista na Alemanha, falava, esse filme aqui tem fortes tendências a ser contra o governo. Aí antes de chegar na Alemanha já era bloqueado já de chegar na Alemanha. Por quê? Porque aí já meio que você consegue prever e consegue tirar isso do seu povo, né? E então, assim, cada vez mais os filmes foram se moldando para poder agradar o gosto nazista. Tipo, foram poucas empresas hollywoodianas, né? Estúdios hollywoodianos que quiseram bater de frente com o nazismo durante aquela época, porque era um público muito forte, muita gente acompanhava naquela época, então eles não queriam perder esse público na Europa, mas também eles tinham que sempre se moldar, eles preferiam se moldar para poder agradar o gosto nazista do que necessariamente fazer filmes que fossem contras e bancar ali, que iam perder o público alemão, né? A força do nazismo, assim, cresceu tanto porque teve uma propaganda muito forte, né? Então, assim, tanto dentro da Alemanha quanto fora. Então, todo mundo que era de fora queria ter algum mercado na Alemanha, tinha que se moldar para poder estar na Alemanha, entendeu? E o Hitler nunca deixou isso de lado, porque tinha que ter o jeito dele, entendeu? Tinha que ter a forma que ele queria que fizesse os filmes, entendeu? E muitas empresas que tinham sede na Alemanha, muitas empresas que faziam filmes, né? Foram banidas de lá, porque ou fizeram filmes contra o regime, ou que pelo menos o regime achou que foi contra, não necessariamente foi algo contra, mas se algum detalhezinho fosse fora do comum, ou você cortava, ou você era cortado pela Alemanha, né? E aí, outros você tinha trabalhadores judeus também, tanto como atores, como também diretores e tal, que também não poderia ter, tipo, se descobrissem, o filme não passava e a empresa era punida, né? Mas assim, é basicamente isso. O livro é bem maneiro, né? Quem quiser ler aqui, ó, o nome do livro, né? Do Ben Ward. Não sei falar muito bem o nome dele, mas vou colocar aí na tela pra vocês lerem certinho, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem já leu aí, pode comentar o que vocês acharam. Quem não leu, comenta se vai ler em algum momento, né? E é isso. Deve vender na Amazon, se eu não me engano. Mas é isso. Gente, obrigado por quem acompanhou até aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo e falou!